Fala pessoal, tudo bem? É com grande prazer que iniciamos aqui as aulas da nossa pós-graduação em Compliance, Integridade Corporativa e Repressão à Corrupção pela Faculdade de SES. Meu nome é Igor Pinheiro, sou promotor de justiça no estado do Ceará, especialista, mestre e doutorando na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Atuo nessa área já há bastante tempo e vamos estar aqui com vocês nessas aulas iniciais tratando de uma temática importantíssima e atual, que diz respeito à corrupção no ano eleitoral, lato sensu. Nós vamos ver hoje a parte da improbidade administrativa eleitoral, também chamada pela lei das eleições de condutas vedadas aos agentes públicos em ano eleitoral. Vamos trabalhar os aspectos materiais, processuais, estudos de casos concretos, para em seguida analisarmos os aspectos criminais, que também são importantíssimos. Aqui vamos fazer uma análise dogmática, isenta de qualquer vínculo institucional, porque o objetivo é transmissão de conhecimento a partir do que está posto e, eventualmente, do que precisa ser melhorado, tá bem? Fiquem à vontade para entrar em contato, tirar dúvidas, esclarecimentos e também sugestões. Antes, porém, de nós adentrarmos especificamente na matéria a qual eu me propus, que é a chamada improbidade administrativa eleitoral, eu queria fazer com vocês aqui uma apresentação de dados estatísticos sobre a percepção da corrupção no Brasil. Todo brasileiro, ou quase todo brasileiro, tem a percepção de que nós vivemos no país da corrupção. Acha que não tem jeito, acha que a classe política do Brasil é a mais desonesta. Enfim, nós temos de fato a corrupção enraizada na nossa cultura, no nosso dia a dia, não à toa o jeitinho brasileiro faz parte do nosso cotidiano, infelizmente, de uma forma amena, eufemística, mas que representa corrupção. Ocorre que, nos últimos anos, em especial por conta aí da Operação Lava Jato e suas revelações extremamente graves, veio à tona uma série de pesquisas acadêmicas e também de opinião sobre o fenômeno da corrupção. E a ONG chamada Transparência Internacional, que é uma ONG alemã, conceituadíssima em todo o país, cujo presidente é um ex-dirigente do Banco Mundial e, portanto, sabe, inclusive, como funcionam aí as tratativas, né, essas nuances empresariais, ela revela um balancete, um quadro anual sobre o índice de percepção da corrupção no setor público. E o Brasil vem sucessivamente decaindo neste ranking, que vai até a 180ª posição. Ao longo dos anos, o Brasil vem caindo, como eu falei, e isso não só pela revelação dos casos de corrupção, mas em especial pela letargia administrativa e legislativa para um correto e eficaz enfrentamento ao fenômeno da corrupção. O que nós estamos vendo a partir do ano passado, em especial 2019, é uma reação do status quo, é uma reação dos poderes constituídos que estão sendo investigados, e aí no Congresso Nacional isso é muito forte, para tentar minar, para tentar descredenciar e deslegitimar, em especial, o Ministério Público, o Poder Judiciário. Existe, nas palavras do ministro Luiz Roberto Barroso, com quem eu concordo, uma operação abafa em curso. E eu diria mais, uma tentativa de retaliação institucional e legislativa. Vejam aí, por exemplo, a nova lei do abuso de autoridade, que nós vamos estudar aqui com calma, mas que, se não fosse uma emenda feita no Senado, efetivamente iria impedir a atuação de promotores e juízes. Então, esse contexto também é levado em conta
nesse cenário de pesquisas internacionais. Mas nós temos, por exemplo, uma pesquisa feita pelo Fórum Econômico Mundial em 2016, apontando que o Brasil é o país cuja população menos confia na sua classe política. Pesquisas da Folha de São Paulo, do UOL, do Yahoo, de outros meios aí de comunicação, feitos em 2015, 2016, 2017, 2018, apontam a corrupção como a principal preocupação do brasileiro, superando até a questão da violência, do desemprego, da fome, que classicamente ocupavam posições superiores ao enfrentamento à corrupção. Agora, parece que a onda está mudando, mas a corrupção ainda fica ali em segundo, terceiro lugar. E esse contexto todo fez, por exemplo, que em 2018, nas eleições, tivéssemos o fenômeno dos outsiders. Pessoas que se apresentavam como integrantes da nova política, que nunca tinham ocupado cargos eletivos, seriam a solução para o país. Nós temos aí exemplos emblemáticos, alguns verdadeiros, outros nem tanto, né? A gente pega, por exemplo, o caso do atual presidente da República, que se apresenta como o capitaneador dessa nova política, como sendo algo novo, mas que já ocupava cargos, né, legislativos há décadas. Temos o caso aí do governador do Rio de Janeiro, temos o caso também do governador de Minas Gerais, temos uma renovação maciça no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado. No Senado, por exemplo, está tudo no material que vocês vão receber, pessoal. No Senado, por exemplo, nós temos aí que de cada 4 senadores que disputaram a reeleição, apenas um conseguiu. Então é algo muito emblemático. À época, o então presidente do Congresso Nacional, o senador Eunício Oliveira, aqui do meu estado do Ceará, não conseguiu, incrivelmente, a sua reeleição. Então, é algo que demonstra como o brasileiro está preocupado. Mas chegamos a 2020, passamos por 2019 já com os atores da nova política. E o que nós temos de efetivo, de melhoria no sistema anticorrupção? Eu diria nada. Tudo que se aprovou no ano de 2019 foi voltado objetivamente para o enfraquecimento do sistema anticorrupção. E há mais propostas aí, tramitando com urgência, inclusive, que vão nessa mesma toada. E aí, nesse ponto em específico, eu queria tratar aqui rapidamente com vocês sobre algo ainda muito desconhecido na seara doutrinária e prática, chamado princípio da tutela mínima anticorrupção. O Brasil, ele é signatário das principais convenções internacionais de enfrentamento à corrupção. E nesse ponto, destaca-se a Convenção de Mérida. Esta convenção, que é da ONU, tem lá no seu artigo 65, número 2, que os países signatários podem adotar medidas mais restritas, mais severas para o enfrentamento à corrupção. E, portanto, toda legislação que for contrária ao endurecimento do combate à corrupção deve ser tida como inconvencional, como inválida. Por isso que se diz, nós temos a tutela mínima anticorrupção. O que está posto não pode ser enfraquecido, sob pena de inconvencionalidade. E, para quem é adepto da teoria do direito fundamental anticorrupção, do direito fundamental à boa administração, corrente doutrinária que vem crescendo bastante, aí nós temos a possibilidade também de ir além e dizer, toda medida que enfraquece o sistema anticorrupção é inconstitucional, porque este direito fundamental anticorrupção estaria enquadrado na 6ª geração. Bem, sobre tudo que nós vamos abordar, estudar, eu teria algumas indicações bibliográficas para fazer.
Sobre a aula de hoje, em específico, a gente tem um livro chamado Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em Ano Eleitoral, todos publicados pela editora JH Mizuno. É um livro que já está na terceira edição. A primeira foi publicada pela editora portuguesa, quando eu fazia o mestrado lá. A segunda pela editora Fórum, e agora eu estou com todos os meus livros nessa editora. É uma obra que já vem sendo citada pelo TSE, por todos os TREs do Brasil. Temos aí também a Lei do Abuso de Autoridade comentada, uma obra que a primeira tiragem esgotou em 2 meses, já estamos aí na segunda tiragem preparando a segunda edição, mas só vai sair no segundo semestre, e vamos estudar aqui ao longo do tempo isso também. E temos uma obra também em coautoria, chamada Lei Anticrime Comentada, que nós vamos trabalhar no aspecto das prisões, na questão das modificações da lei do crime organizado, da lavagem de dinheiro. Então, esses 3 livros certamente vão ser utilizados ao longo do curso, ao longo da elaboração das provas de vocês, e é a leitura que eu preciso deixar explícita para vocês, como também esse livro que está no prego, está para sair, Crimes Eleitorais e Conexos, que é uma nova roupagem do meu antigo livro de crimes eleitorais, também citado pelo TSE e TRE. E temos também o Vademecum de Direito Anticorrupção comentado, na primeira edição, que eu faço análise histórica das leis anticorrupção, apresento esse princípio da tutela mínima anticorrupção e esse efeito paralisante sobre a legislação superveniente, tá bom? Mas, adentrando, portanto, nesses dados estatísticos que eu falei para vocês, nós temos aí, por exemplo, em 2019, a publicação do chamado Barômetro Global de Corrupção, feito pela Transparência Internacional. E ele traz uma pesquisa realizada em toda a América Latina e no Caribe, sobre opiniões e experiências dos cidadãos relacionadas à corrupção. E tem dados extremamente preocupantes e reveladores. Essa pesquisa foi realizada de janeiro a março de 2019, com mais de 17 mil pessoas em 18 países, sob a supervisão do Instituto Ipsos, do Peru. E o que ele traz de constatações preliminares? Vejam que muitos desses dados vão revelar a nossa sensação, a nossa convicção pessoal, mas agora a partir de um universo global, ou pelo menos regional, demonstrando que o que se sente não é efetivamente o que não existe. Ele existe e está agora concreto. Vamos lá, então, para a gente dar uma olhada. Primeiro ponto interessantíssimo que a população externou na pesquisa é que a corrupção está em ascensão. Aqui ainda são os dados regionais, tá, pessoal? Não são os dados do Brasil. Mais da metade, 53% dos cidadãos ouvidos na pesquisa, acham que a corrupção aumentou nos últimos 12 meses. 2. Os governos não estão fazendo o bastante. 3. Presidentes, primeiros ministros e parlamentares vistos como os mais corruptos. E aqui percebam o que diz. Mais da metade das pessoas considera que a maior parte ou todos os políticos eleitos e seus funcionários são corruptos e favorecem questões particulares em vez do interesse público. Exatamente por isso que nós vamos começar estudando a improbidade administrativa e eleitoral, as condutas vedadas em ano eleitoral. Porque estamos em um ano eleitoral, 2020, eleição municipal, e aí há a tendência natural de uso da máquina pública pelo gestor de plantão candidato à reeleição, ou a seu favor, ou a favor do seu eleito, do seu sucessor escolhido, tá bom? Então a gente tem essas constatações, mas não para por aí. Vejam aqui que o item 4 traz algo revelador da cultura. O suborno é algo normal para muitos. Mais de 1 em cada 5 cidadãos que usaram serviços públicos, tais como saúde e educação, pagou suborno no ano anterior. A extorsão sexual é um grande problema. 1 em 5 cidadãos sofre
sexual ao usar serviços públicos ou conhece alguém que sofreu. Isso é um fenômeno ainda pouco explorado na doutrina, mas que é uma revelação gravíssima. 6. Está faltando integridade política, principalmente nas eleições. E vejam que dado estarrecedor esse do item 6. Suborno foi oferecido a 1 em cada 4 cidadãos em troca de votos nos últimos 5 anos. Ou seja, essa corrupção eleitoral que nós achamos que ela acontece sobremaneira no Brasil é um fenômeno regional, meus amigos. É um fenômeno mundial. A forma como se pratica pode ser bem diferente, mas ela acontece, não é algo privativo do Brasil. Percebam que exatamente por essa gravidade nós devemos ter a sensibilidade ao aplicar determinados institutos que querem ser automatizados na área da corrupção. Já temos a súmula 599 do STJ, que proíbe a incidência do princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública, e isso deve ter um efeito expansivo para a área civil, de modo que não há insignificância e improbidade administrativa lá do juízo comum. Não há insignificância ou irrelevância de qualquer conduta vedada em ano eleitoral, porque a lei já traz a presunção de que esses comportamentos vulneram a igualdade de oportunidades. Vamos tratar disso mais à frente, mas é preciso ir abrindo o horizonte. Será então, já tratando da lei anticrime, que delitos de corrupção, como por exemplo corrupção eleitoral do artigo 299, comportam o instituto do acordo de não persecução penal? É cabível, à luz da lei abstratamente falando, por conta do critério objetivo do quantum da pena, é cabível, não resta dúvida disso. Mas será que atende ao requisito também posto lá no artigo 28A do CPP, de compatibilidade com a finalidade de prevenção e repressão àquele delito? A mim parece que não. A mim parece que é um instituto que enfraquece o sistema anticorrupção e, portanto, é inconvencional, seguindo a lógica da tutela mínima anticorrupção, da qual nós já nos reportamos rapidamente. Então, vejam que é preciso olhar os crimes de corrupção sob um olhar de gravidade concreta, porque de fato eles assolam a própria força normativa da Constituição. Falando da corrupção administrativa especificamente, daquela de desvio de dinheiro, há nesse ponto considerável realocação dos recursos públicos para interesses privados, impedindo que sejam utilizados para a concretização de direitos sociais positivos ou negativos. Nós temos aí ausência de saúde pública de qualidade, educação pública de qualidade, segurança pública também extremamente ineficiente. Então a gente precisa realmente encarar a corrupção como algo que viola, que vulnera, que compromete a força normativa da Constituição. O que falar então do delito de corrupção eleitoral, que traz aí grande abalo à legitimidade das escolhas populares e, em última análise, a rigidez do regime democrático e a lisura do processo. Então, a gente não pode simplesmente sair aplicando esses institutos despenalizadores, que são importantes para os delitos de menor monta, efetivamente, mas nessa área da corrupção, seja administrativa e eleitoral, é preciso um juízo reflexivo, crítico, das consequências dessa cultura de automatização. Porque hoje, todo crime de corrupção eleitoral, via de regra, vai para a suspensão condicional do processo, gerando a sensação, que esta é a sensação que existe na prática, de impunidade. Eu vou comprar a voz, se eu for pego, é a linha cestazinha básica, a prestação de serviço à comunidade. Então, não pode ser assim. A gente precisa realmente analisar
o contexto jurídico a partir das repercussões. E a lei anticrime colocou essa exigência muito clara, tá bom? E aí, o item 7, que também é importantíssimo para a gente ter uma esperança, uma luz no fim do túnel, é que, apesar do medo de retaliação, os cidadãos acreditam que podem fazer a diferença no combate à corrupção. E isso também é uma diretriz mundial. A Convenção de Mérida recomenda e os governos aderem, embora não implementem na prática, a necessidade de políticas públicas de capacitação de servidores públicos, de informação da sociedade, como denunciar, como investigar o fenômeno da corrupção. Eu mesmo, como promotor, criei um aplicativo chamado Corrupção Zero, em que as pessoas poderiam me fazer denúncias via aplicativo de celular, anonimamente, sobre o que quisessem. Eu recebia denúncia do país inteiro, meus amigos. Em 2018, eu recebia denúncia das eleições de todo o país. Então, isso é verdade. O brasileiro tem vontade de participar. E a lei anticrime também contribuiu para isso agora. Porque ela, modificando a lei 13.605 de 2018, ela trouxe mais garantias ao chamado whistleblower, que é o denunciante do bem, impedindo, no caso de servidores públicos, que eles sejam transferidos, removidos, que percam gratificações, etc. Então é importante essa nova lei nesse contexto, tá bom? Então, esse aspecto inicial eu queria tratar com vocês para que nós tenhamos uma visão macro do fenômeno da corrupção. E a gente continua no próximo bloco. Um grande abraço.